Eles parecem estar presos em 1693, mas são uma das populações que mais crescem nos Estados Unidos. Eles rejeitam smartphones, televisores e até mesmo eletricidade da rede elétrica. Pesquisas indicam que as taxas de depressão, ansiedade e alguns tipos de câncer estão entre as mais baixas do mundo desenvolvido. Eles permitem educação formal só até a 8ª série, mas quando seus filhos fazem 16 anos e conhecem o mundo moderno, celulares, carros, festas, mais de 85% optam por voltar. Hoje falaremos sobre os Amish, e quase tudo o que você acha que sabe provavelmente está errado. Vamos traçar a história dos Amish desde um momento sangrento no século XVI, na Suíça, quando seus ancestrais foram afogados em rios por terem crenças consideradas erradas sobre o batismo, até as fazendas tranquilas da Pensilvânia, Ohio e Indiana. Vamos falar sobre quem eles realmente são, no que realmente acreditam, os diferentes tipos de Amish que você provavelmente nunca ouviu falar e como é um dia normal na vida deles. Também vamos falar sobre o Rumspringa e definir o que ele realmente é. Alerta de spoiler, não é o que a TV de realidade mostrou pra você. Vamos mostrar o que acontece quando alguém tenta sair. E por trás de tudo isso, vamos fazer cada vez mais a pergunta que as pessoas modernas não conseguem parar de se fazer. E se os Amish estiverem certos? Sente-se, relaxe e bem-vindo ao acampamento religioso. E aí pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento religioso. Feliz domingo! Sou Mark Gagnon. Obrigado por se juntar à minha tenda, onde todo domingo exploramos histórias interessantes e polêmicas de religiões do mundo de todas as épocas. E hoje temos um episódio fascinante de uma comunidade religiosa sobre a qual nunca falamos neste canal. Mas antes de começarmos, quero agradecer a você. É isso aí, cara. Quero agradecer a você, ou moça, por acompanhar este canal. Toda vez que você clica em um episódio, comenta, curte, qualquer uma dessas coisas, você ajuda a manter as luzes acesas na tenda e ajuda a manter o fogo aceso aqui no acampamento. Quero mandar um grande abraço e agradecer ao meu amigo Miles. Sim, hoje temos o Miles na tenda, porque Christos provavelmente está se divertindo com modelos em um iate fora de Mykonos, onde costuma passar o tempo. Ele nos abandonou. Mas felizmente tenho meu grande amigo da faculdade, também produtor do podcast Flagrante Miles Media, aqui comigo. Como você está, meu amigo? Estou ótimo e animado para falar sobre Amish. Estamos falando dos Amish hoje porque você lembra um Amish e há muitos menonitas na sua comunidade no sul da Flórida. Sim, Sarasota tem uma grande comunidade Amish e menonita. Então pensei, quem melhor para me ajudar a destrinchar esse assunto do que meu amigo Miles? Eles são pessoas fascinantes. Você disse que tudo bem fazer o episódio, porque se ofendermos os Amish... Não haverá comentários de ódio. Eles não vão ver isso. Sim, eles não conseguem encontrar. Então você está livre, cara. Estamos isolados. Algo negativo sobre os Amish antes de começarmos? Não, nada. Só tive experiências positivas com eles, exceto que dirigem devagar. Bem, são cavalos e um cavalo vapor. Isso explica. Não tenho nada ruim a dizer sobre os Amish, pois sinceramente sei pouco sobre eles. Tirando essa pesquisa, que agradeço a Sofia por reunir, só comprei imóveis dos Amish e são muito bem feitos. Já os vi construindo celeiros. Outro dia, conversando em grupo, perguntei: quem são os Amish? Em que acreditam? De onde vêm? Certo? Tipo, aqui em Nova York temos o judaísmo racídico, que de certa forma é meio parecido, sabe? É um grupo bem fechado de judeus que vivem em algumas partes de Nova York. Eles rejeitam a modernidade, não usam smartphones e vivem isolados. No cristianismo também temos isso como os Amish. Fiquei pensando, os Amish são cristãos? O que acontece com eles? Vim esclarecer isso hoje. Primeiro, precisamos tirar dúvidas, pois a maioria, ao ouvir Amish, pensa apenas em uma coisa. É tipo um cara com barba, sem bigode, usando um chapéu, e ele tem um cavalo e uma charrete andando por uma estrada rural em algum lugar da Pensilvânia. E para deixar claro, isso não está errado, só não é o quadro completo. Os Amish são, eu diria, no seu núcleo, uma comunidade religiosa cristã baseada principalmente nos Estados Unidos, com comunidades menores no Canadá e em alguns outros países. Atualmente, existem cerca de 390 mil deles na América do Norte. E essa é a parte que surpreende as pessoas. A população deles está dobrando aproximadamente a cada 20 anos. Veja, enquanto a maioria dos grupos religiosos nos Estados Unidos diminui, os Amish crescem rapidamente. E não é por causa de conversão, migração ou algo assim. É simplesmente porque eles têm famílias enormes e pouquíssimas pessoas saem. É um crescimento interno geração após geração. Se você está na Pensilvânia, Ohio ou Indiana, deve conhecer, pois lá estão as maiores populações dos Estados Unidos. O condado de Lancaster, na Pensilvânia, é provavelmente o mais famoso e conhecido por todos. Ele representa a imagem clássica, com charretes e colchas. No entanto, o condado de Holmes, em Ohio, é o maior assentamento Amish do mundo.
Agora, o interessante é que eles falam em casa um idioma chamado alemão da Pensilvânia, que para eles, apesar do nome, na verdade não é holandês. É, na verdade, um dialeto do alemão. Dutch vem de uma alteração de Deutsch, que quer dizer alemão. Eles aprendem inglês na escola e utilizam uma versão mais formal do alemão, chamada alto-alemão, em cerimônias religiosas. Então, uma pessoa Amish típica cresce sendo bilíngue, às vezes trilíngue. E sim, eles são cristãos, ou mais especificamente, um tipo de cristão. Especificamente, eles pertencem a um ramo chamado Anabatista, e essa é uma palavra muito importante. E vamos falar mais sobre isso em apenas um minuto, porque toda a razão pela qual os Amish existem em primeiro lugar é por causa da convicção deles em relação à fé. Aqui está algo que acho que ignoram. Os Amish não são uma invenção americana estranha, nem uma seita surgida nos anos 50 nos Estados Unidos. As raízes deles remontam a quase 500 anos atrás, a um dos momentos mais violentos e incompreendidos da história do cristianismo moderno. Quero dizer, estamos voltando ao início dos anos 1500, a uma época em que toda a Europa estava um caos, o que nos últimos 2000 anos basicamente é a Europa, mas especificamente nos anos 1500, religiosamente, politicamente, literalmente estava pegando fogo. Em 1517 você deve conhecer o monge alemão Martinho Lutero, que minha mãe chamaria de herege. E dizem que ele pregou suas 95 teses na porta de uma igreja em Wittenberg, na Alemanha, e deu início à Reforma Protestante. O argumento principal dele era que a Igreja Católica havia se desviado da Bíblia e precisava de reforma, originando o nome do movimento, Reforma. Em poucos anos, esse argumento se espalhou pela Europa, dividindo o continente entre católicos e protestantes e provocando vários conflitos. Desde a Guerra dos Camponeses Alemães, passando pelas guerras de religião, até a catastrófica Guerra dos 30 Anos, que matou milhões. Só então tudo se resolveu. Esse é o mundo. Esse é o paradigma religioso, a divisão sectária na qual a fé Amish nasceu. Mas o interessante é que os Amish na verdade não vieram de Lutero. Eles vieram de um grupo de pessoas que olhou para Lutero e pensou: Lutero, você está fazendo um bom trabalho aqui, mas na verdade não está indo longe o suficiente. Isso nos leva a Zurique, na Suíça, no ano de 1525. As notícias da reforma chegaram a Zurique, onde um grupo de jovens reformadores se reúne para estudar a Bíblia juntos. E eles são liderados por um cara chamado Konrad Grebel, junto com um cara chamado Felix Manz, e claro, alguns outros. Eles gostam muito do que Lutero diz, e estão entrando na vibe dele. Eles apreciam como ele reforma a igreja e segue a Bíblia literalmente, mas ainda esbarram em uma questão: o batismo. Então, na Igreja Católica, e até mesmo os católicos até hoje, como eu que sou católico, basicamente todos nós somos batizados quando bebês. Quem nasce na fé é batizado nas primeiras semanas de vida. Se converte ao catolicismo depois, o batismo ocorre na conversão. Mas se você nasce nela, é batizado ainda criança. Agora Lutero também batizava bebês, e praticamente todo cristão na Europa batizava bebês, e isso vinha sendo feito há milhares de anos. Mas Grebel e seu amigo leram o Novo Testamento e notaram algo. Na Bíblia, as pessoas eram batizadas como adultas, adultos que faziam uma escolha consciente de seguir Jesus, não bebês que eram jovens demais para sequer entender o que estava acontecendo com eles. Então eles tomaram uma decisão que hoje não parece tão absurda para nós, mas em 1525 foi um momento que abalou as estruturas. Eles decidiram se batizar como adultos por escolha própria, pensando que bebês não entendem o que acontece com eles e que isso é imposto a eles. O batismo deveria ser uma escolha feita na vida adulta, quando se tem autonomia. Em 21 de janeiro de 1525, em uma casa em Zurique, eles derramaram água sobre as cabeças uns dos outros, sendo esse ato hoje considerado o início do movimento anabatista. A palavra anabatista significa rebatizador, pois todos naquela sala já haviam sido batizados quando eram bebês, e agora eram batizados novamente. Agora, só para fazer uma pausa aqui, porque isso parece uma disputa teológica bem leve, certo? Tipo, ok, algumas pessoas estão sendo batizadas 2 vezes, por que isso importa? Muita gente realmente se importava com isso, e isso importava para muita gente, e muito. Essa questão explica tudo o que vem depois. Para compreender a Europa do século XVI, o batismo infantil não era só um ritual religioso, era a base legal da própria sociedade europeia. Então, quando você batizava um bebê, você estava oficialmente tornando um cidadão da grande cristandade europeia. Então, quero dizer, os registros de batismo eram basicamente uma certidão de nascimento. A igreja e o Estado não eram separados nessa época, eles estavam fundidos. E, portanto, rejeitar o batismo infantil não era apenas uma posição teológica ou uma interpretação da Bíblia, era rejeitar toda a ordem social.
Para eles, com igreja e Estado tão interligados, rejeitar o batismo infantil era basicamente rejeitar sua nação. Era quase como um tipo de traição. E a punição para traição é a morte. Então, em menos de 2 anos, o Conselho Municipal de Zurique emitiu um decreto. Qualquer pessoa pega realizando o batismo de adultos seria executada por afogamento. Sim, é meio engraçado e irônico, mas o registro histórico deixa essa piada clara. O conselho teria dito algo como: você quer um terceiro batismo? Quer ser batizado como adulto? Vamos te dar um batismo do qual não vai acordar, quase como coisa de máfia. Então Félix Manz, um dos caras que mencionamos antes, um dos reformadores que começou esse movimento, foi o primeiro a morrer. Em janeiro de 1527, ele foi amarrado pelas mãos e pelos pés. E eles o levaram até o rio Lamã, o rio Limate, que atravessa Zurique, e o empurraram para dentro da água gelada, enquanto sua mãe ficava na margem gritando para ele permanecer firme em sua fé. Realmente, um momento brutal e mórbido. E ele foi apenas o começo. Ao longo do século seguinte, milhares de anabatistas foram basicamente caçados, queimados, afogados e decapitados por toda a Europa pelos católicos. Mas que fique registrado que também foi por outros protestantes. Os anabatistas eram muito impopulares e vistos como radicais até pelos reformadores que os influenciaram. Martinho Lutero, por exemplo, batizava bebês e seguia essa prática. Esses caras eram ainda mais radicais que quem causou a grande divisão entre católicos e protestantes. Então, em 1660, um anabatista chamado Telemann van Bracht realmente compilou um livro enorme que ele chamou de Espelho dos Mártires e catalogou as histórias dessas execuções em detalhes horripilantes. E até hoje, o Espelho dos Mártires está na estante de quase todas as casas Amish, bem ao lado da Bíblia. Eles não esquecem disso, o que é importante. Faço este programa para explicar sobre as pessoas com quem dividimos o país e o mundo. Ao entrar em uma casa Amish, você pode ver a Bíblia e o Espelho dos Mártires e se perguntar do que se trata. Agora você já sabe. Também é importante notar que, como toda comunidade religiosa, eles sabem da própria perseguição. Sabe, eles têm consciência de tudo o que foi feito contra eles. E é curioso, até conversando com meus amigos Sud ou Mormons, eles sempre dizem: sim, a Igreja Sud é de longe o grupo religioso mais perseguido da América. É curioso, pois todos têm essa percepção interna e sabem tudo o que fizeram contra eles. Só como uma observação engraçada, também é importante lembrar, ao conversar com as pessoas, que elas estão cientes das coisas que foram feitas contra elas. Mas enfim, algumas décadas depois dessa perseguição, um padre católico holandês chamado Menno Simons leu sobre os anabatistas, se converteu e se tornou um dos líderes mais importantes deles. E seus seguidores acabaram adotando o nome dele. Agora, o nome dele, Menno Simons, os seguidores dele acabaram ficando conhecidos como Menonitas. Durante cerca de 150 anos, eles foram chamados assim. Uma família anabatista perseguida se espalhou pela Europa, escondendo-se em vales montanhosos e vilarejos rurais, tentando não ser morta. E então, em 1693, eles se dividiram. O homem no centro de toda essa divisão era Jacob Amon. Ele era um bispo menonita suíço, com 30 e poucos anos, e estava preocupado. Para ele, as comunidades menonitas estavam confortáveis demais. Eles estavam próximos demais do mundo exterior, muito dispostos a abrir mão dessa separação rigorosa que, na visão dele, a Bíblia exigia do seu povo. E a reclamação específica dele era sobre algo chamado de banimento. A ideia de banimento vem de passagens do Novo Testamento, onde Paulo orienta os primeiros cristãos a não se associarem com membros formalmente excomungados. Ele diz: nem sequer comam com tal pessoa, escreve Paulo. E os menonitas já praticavam a excomunhão, que, se você não sabe o que é, basicamente significa expulsar pessoas da igreja, especificamente pecadores que não se arrependem. Mas Amon achava que não iam longe o bastante, e defendia que excomungados fossem rigorosamente evitados. Quero dizer, nada de comer na mesma mesa, nada de fazer negócios, nada de aceitar presentes. Mesmo que a pessoa fosse seu marido, sua esposa, seu filho, o ostracismo tinha que ser total. E o objetivo não era ser cruel. Era para colocar tanta pressão sobre o indivíduo que ele se arrependesse e eventualmente voltasse. Hans Heist, um líder menonita mais velho, discordava profundamente de Amon, achando que ele era duro e louco, e que tal evitamento rigoroso separaria famílias e afastaria famílias inteiras da igreja. Então os dois homens se encontraram e discutiram. Amon exigiu que Heist concordasse com ele e Heist recusou. Então Amon excomungou Heist ali mesmo. E assim, em 1693, o próprio movimento anabatista se dividiu em dois. E os seguidores de Hans Heist continuaram sendo menonitas.
Agora, os seguidores de Jacob Amon passaram a ser conhecidos como Amish. Nas décadas seguintes, os Amish ficaram na Europa, principalmente na Suíça, Alsácia e partes da Alemanha, mas continuaram perseguidos, sem aceitação das autoridades locais. Católicos e luteranos locais tinham dificuldade em confiar neles, e a vida era difícil para muitos Amish. E então chegou uma notícia do outro lado do oceano. Na Pensilvânia, um Quaker inglês chamado William Penn havia fundado uma colônia baseada em ideias radicais. E uma ideia específica chamou a atenção deles: liberdade religiosa para todos. Sem igreja estatal, sem perseguição, apenas terra, paz e o direito de adorar como quisesse, a quem quisesse. Para pessoas perseguidas por 200 anos em toda a Europa, isso foi literalmente um presente de Deus. Então, a partir da década de 1730 famílias, Amish começaram a embarcar em navios e navegar em direção à Pensilvânia, e eles se estabeleceram nas terras agrícolas onduladas do que viria a ser o Condado de Lancaster. E quando chegaram lá, começaram a trabalhar silenciosamente, e com cuidado e basicamente recusando-se por princípio a se assimilar à sociedade colonial maior da Pensilvânia. E aqui vem a parte mais louca. A migração inicial foi pequena. A migração inicial foi de apenas algumas centenas de famílias. E houve uma segunda onda no século XIX. Quase todo Amish na América do Norte hoje descende dessas duas ondas de colonizadores, com apenas alguns poucos convertidos misturados aqui e ali. 5 séculos de linhagem anabatista ininterrupta, multiplicando-se geração após geração no interior dos Estados Unidos. O que exatamente essas pessoas protegiam? No que eles acreditavam que valia a pena morrer, fugir e se recusar a mudar sua vida e seu, você sabe, estilo de vida por meio milênio? Bem, vamos olhar para a teologia deles, suas crenças e por que eles são tão rígidos em não se assimilarem. Então, como eu disse antes, os Amish são cristãos. E o que isso significa? Eles acreditam na Trindade. Eles acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Eles consideram a Bíblia a palavra inspirada de Deus. Então, se você entrasse em uma igreja Amish, e ouvisse o culto, o conteúdo básico do que está sendo pregado ali seria reconhecível para praticamente qualquer outro cristão protestante. Mas eles divergem em vários pontos do protestantismo americano moderno. Então, a maioria das igrejas evangélicas hoje enfatizam a versão muito direta, quase como uma versão muito transacional da salvação, de certa forma. E eu não quero dizer isso de forma pejorativa, só estou dizendo como uma forma de expressão. Tipo, você acredita em Jesus, aceita Jesus como seu salvador pessoal, você é salvo e pronto. Você está salvo, é só isso que precisa. É puramente sola fide, a crença de que só a fé pode te salvar. Então os Amish diriam que isso não é suficiente para eles. Então, para os Amish, a salvação vem através de Cristo, claro, mas eles colocam uma ênfase enorme na obediência, humildade, discipulado e em uma vida visivelmente moldada pela fé deles. Então, para eles, fé sem uma vida que a respalde não é fé de verdade. São apenas palavras. E essa convicção é construída sobre alguns conceitos-chave. Então, o primeiro conceito é chamado Ordnung, e Ordnung significa literalmente ordem. E não se trata de um grande livro de regras. Não há uma bíblia central das regras Amish. Em vez disso, basicamente cada distrito da igreja tem, você sabe, uma congregação Amish local, geralmente com cerca de 20 ou 40 famílias e tem sua própria Ordnung. E é o código de conduta não escrito que governa a vida diária naquela comunidade específica. Isso envolve detalhes como o tipo e cor de roupa permitidos, cor da charrete, uso de lanterna a bateria no celeiro, máquina de lavar a gás, ou se adolescentes usam suspensórios ou botões, mostrando regras bem específicas do estilo de vida. A Ordnung não é a mesma de distrito para distrito, porém. Uma comunidade Amish pode permitir pneus de borracha em equipamentos agrícolas, enquanto a vizinha pode não permitir. Uma comunidade pode permitir telefone em um galpão na sua propriedade, mas a cidade ao norte pode proibir totalmente. E é por isso que você não pode fazer uma afirmação generalizada sobre os Amish, porque os próprios Amish não seguem as mesmas regras específicas de uma cidade para outra. Literalmente, cada comunidade ou distrito diferente vai ter um Ordnung diferente, e eles tentam trabalhar juntos e decidir como comunidade o que é melhor para eles. E então, 2 vezes por ano, uma antes da comunhão da primavera e outra antes da comunhão do outono, todos os membros batizados do distrito se reúnem e revisam o Ordnung. Eles falam sobre mudanças, reafirmam o compromisso e tomam a comunhão juntos. O segundo conceito-chave é o que eles chamam de Galasan Gelassenheit, e é aqui que o Ordnung pode ser chamado de um estilo de vida. Em essência, Gelassenheit é o núcleo espiritual. Agora, Gelassenheit pode ser traduzido aproximadamente como entrega ou algo como submissão. É a disposição de entregar sua vontade individual a Deus,
a comunidade e a própria tradição. Então, é o contrário do valor moderno da autoexpressão. Nas culturas modernas, seja indivíduo, descubra-se, siga seus sonhos e seja autêntico. É isso que a sociedade americana moderna meio que prega. Essa ideia, essa Gelassenheit, é exatamente o oposto. É literalmente assim: acalme-se, seja humilde, deixe o ego de lado e se submeta a algo maior do que você. Agora, o terceiro conceito se chama Demut, que literalmente significa humildade, e é o oposto do orgulho. Então, os Amish leem passagens do Novo Testamento, como Mateus 5, o Sermão da Montanha, e concluem que Jesus leva muito a sério a humildade, não chamar atenção para si mesmo, não se colocar acima dos outros. E é por isso que os Amish se vestem de forma tão simples e tão uniforme. Cores vivas, moda, joias e, você sabe, roupas chamativas e todas essas coisas são o que eles chamam de Hochschmutz, que é o oposto de Demut. Tudo isso diz: olhe para mim. Os Amish creem que cristãos devem dizer: não olhe para mim, olhe para Deus. Tudo isso se conecta em dois versículos principais da Bíblia. O primeiro é Romanos 12:2 e diz: não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. O segundo versículo vem de Tiago, capítulo 4, versículo 4, e diz: a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. E os Amish levam esses dois versículos muito a sério, como se fosse literalmente o mundo, o que eles chamam de ingleses, ao se referirem aos não-Amish de fora, o que é meio engraçado. Mesmo assim, seja eu um cara mexicano ou um cara negro, todos são chamados de ingleses. E basicamente, quando eles se referem ao mundo, eles estão falando de todo o resto das pessoas. E na leitura deles das Escrituras, um lugar ativamente hostil a uma vida cristã fiel é todo o resto das pessoas. Então o objetivo não é se envolver com isso, nem transformar, nem evangelizar, sabe? É simplesmente se afastar disso. Agora, isso não significa que eles não testemunham, sabe? Eles ainda tentam falar com as pessoas sobre a fé deles, e eles realmente acreditam que são um testemunho. Eles só não vão de porta em porta. Eles não promovem avivamentos nem tentam convencer pela discussão, sabe? O argumento para eles e o testemunho do que acreditam está simplesmente na maneira como vivem. E isso nos leva ao maior equívoco sobre os Amish. Muitos pensam que os Amish rejeitam tecnologia por considerá-la maligna, achando que carros e eletricidade são pecaminosos. Isso não é verdade. Os Amish não consideram essas coisas inerentemente más. Sempre que surge uma nova tecnologia, eles fazem outra pergunta. Eles se perguntam: o que essa tecnologia vai fazer com a nossa comunidade? O carro não é mau, mas um carro permite que você viaje a 80 km por hora, o que significa que você pode sair da sua comunidade muito facilmente. O que significa que talvez você pare de depender dos seus vizinhos, o que significa que os laços que mantêm a comunidade unida vão começar a se desfazer. A maioria das comunidades Amish não possui carros, mas aceita andar neles quando um vizinho não Amish dirige, como para ir ao aeroporto. E isso não é hipocrisia, é o Ordnung, que é a ordem que a comunidade se reuniu e basicamente decidiu por si mesma. A comunidade traça o limite na posse porque possuir algo muda quem você é fundamentalmente. Então, eletricidade da rede, por exemplo. Eles não usam eletricidade porque é algo maligno. Não é isso. Eles não veem a eletricidade como algo maligno, mas estar conectado à rede significa estar ligado à infraestrutura do mundo exterior, aos ritmos e à dependência do mundo exterior. A maioria das comunidades Amish rejeita a energia elétrica da rede. E sabe, eles usam propano para fazer funcionar uma geladeira, ou talvez usem um gerador a diesel para alimentar um refrigerador de leite, e talvez até usem ferramentas movidas a bateria. A questão não é se a eletricidade é algo ruim ou não. É só, se o uso específico da eletricidade nos torna mais dependentes ou mais separados do mundo. E cada sim e cada não ao que eles permitem em seu estilo de vida é um cálculo sobre comunidade, humildade e separação. Isso também varia conforme a comunidade. Tudo isso é decidido nessas reuniões comunitárias, antes da comunhão da primavera e do outono, onde decidem a Ordnung. E na verdade, há mais um pilar da crença Amish que ainda não discutimos. E esse é o que, mais do que qualquer outro, fez com que o povo Amish fosse preso. Agora, os Amish fazem parte do que às vezes é chamado de tradição histórica das igrejas pacifistas, junto com os Menonitas e os Quakers. No centro da fé deles está a doutrina da não-resistência, vinda diretamente do Sermão da Montanha. Eles interpretam isso literalmente das palavras de Jesus Cristo, aceitas por todo cristão tradicional como as palavras dele. E diz, normalmente na tradução que eles usam: mas eu vos digo que não resistais ao mal. Mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra.
Você já ouviu a frase dar a outra face? A maioria das tradições cristãs interpretou passagens como essa como ideais, sabe? Como se fossem belas. E uma ótima maneira de, você sabe, orientar a sua alma. Mas a maioria dos cristãos não leva isso ao pé da letra. Agora, os Amish leem isso como mandamentos e levam tão literalmente quanto possível. Então, os Amish não servem nas forças armadas. Eles não carregam armas, eles não lutam em guerras. E historicamente eles preferem, sabe, ser mortos do que matar. Eles também se recusam a jurar, não porque sejam desonestos ou traiçoeiros, mas porque Jesus disse naquele mesmo sermão: não jureis de forma alguma. Que a sua comunicação seja sim, sim, não, não. Que é uma tradução muito engraçada da Bíblia. Não é essa que eu leio. Acho que essa é a versão King James, o que é engraçado. Mas o que isso significa então? Não jure de jeito nenhum. Isso significa nada de juramentos no tribunal, de fidelidade ou sobre a Bíblia, o que leva à dúvida. Se amam tanto a Bíblia, por que não jurariam sobre ela? Bem, está escrito na Bíblia para não jurar de jeito nenhum. Então eles estão dizendo: nós não juramos por nada, nós não fazemos juramentos, nós não juramos fidelidade. Isso não é o que fazemos. Esse compromisso foi caro para eles. Veja a Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos impõem alistamento obrigatório e centenas de jovens Amish e Menonitas se recusam a ir. O governo americano na época não tinha um sistema formal para objetores de consciência. Muitos ainda foram enviados para campos militares. Alguns foram espancados, outros presos e alguns até morreram sob custódia. Durante a Segunda Guerra Mundial, as coisas melhoraram. O governo criou o Programa de Serviço Público Civil, permitindo que objetores de consciência trabalhassem em funções alternativas, como combate a incêndios, florestas ou hospitais psiquiátricos. Então, milhares de homens Amish serviram em campos do CPS em vez de irem para a guerra. E o Vietnã meio que ofereceu o mesmo padrão para eles. Mas o exemplo mais marcante da não resistência Amish aconteceu, na verdade, no século XXI. Então, na manhã de 2 de outubro de 2006, um homem chamado Charles Roberts entrou em uma escola Amish de uma sala só em Nickel Mines, Pensilvânia. Ele carregava uma arma, correntes e madeira. Ele mandou os meninos saírem e amarrou 10 meninas Amish que ficaram com idades entre 6 e 13 anos, e abriu fogo. 5 delas morreram. Outras 5 ficaram gravemente feridas, e então ele tirou a própria vida. O que aconteceu depois chocou todo o país. Poucas horas após o tiroteio, membros da comunidade Amish foram até a casa da família do atirador, não para confrontá-los, mas para consolá-los. Disseram à viúva do assassino que o perdoavam, e até foram ao funeral dele. Eles criaram um fundo para ajudar os filhos daquele homem. Quando as doações chegaram às famílias Amish que perderam suas filhas, elas destinaram parte do dinheiro à família do assassino, por considerarem que a viúva e os filhos dele também eram vítimas. Quero dizer, é realmente um nível profundo de humildade que é quase difícil de compreender. E isso não aconteceu há 500 anos, isso aconteceu em 2006. Os repórteres que vieram cobrir a tragédia não sabiam o que fazer com o que estavam vendo. Não houve vigília à luz de velas, nem exigências políticas sobre violência armada ou segurança das comunidades. Não houve pedidos de vingança nem processos judiciais, apenas 5 caixões e uma comunidade que, de alguma forma, estava abraçando a mãe do atirador no dia do funeral. Veja, é assim que a não-resistência se manifesta na prática. Devemos ter cuidado. Estudiosos da vida dos Amish destacaram que a rapidez e uniformidade dessa resposta também revelam algo potencialmente complexo. Em comunidades Amish, muitas vezes há pressão para perdoar rápido, até antes das pessoas afetadas conseguirem processar o ocorrido. E como resultado, o perdão, dependendo do paradigma, pode se tornar um tipo próprio de obrigação. E você sabe, a situação aqui é real, e as intenções são obviamente muito boas. A realidade é que nem sempre é tão simples assim. A convicção central aqui remonta à Confissão de Schleitem em 1527, o documento anabatista fundamental, que já dizia há quase 500 anos que os cristãos não deveriam empunhar a espada, não deveriam jurar e não deveriam retribuir violência com violência. Os Amish continuam repetindo isso desde então, durante guerras, massacres e tiroteios em escolas. E essa convicção não apenas molda como eles respondem a conflitos, ela molda como eles vivem cada dia de suas vidas. Então, só por um segundo, para realmente entender e colocar isso em termos concretos, vamos passar pela vida de uma pessoa Amish comum. E novamente, não existe um dia típico de uma pessoa Amish, porque, mais uma vez, diferentes comunidades e diferentes indivíduos dentro da comunidade podem agir de maneiras diferentes. Mas isso é uma generalização ampla para te dar uma ideia. Então, se você é uma pessoa Amish, sabe, pode acordar às 4h30 da manhã,
Você acorda enquanto ainda está escuro e seu quarto está congelando. Nos quartos dos Amish no andar de cima, geralmente não há aquecimento, apenas um fogão a lenha no andar de baixo. Você pode ter um despertador de corda. E então o homem da casa veste suas calças escuras, sua camisa simples e seus suspensórios, acende uma lamparina a querosene e depois acende o fogão. Às 5 da manhã você já está no celeiro. Se você é um produtor de leite, e muitas famílias Amish ainda são, você está ordenhando as vacas, seja à mão ou com um sistema a vácuo movido por um motor a diesel. As vacas devem ser ordenhadas 2 vezes ao dia, todos os dias, até os domingos. Não há folga quando se está preso ao gado. Sua esposa já está na cozinha preparando o café da manhã no fogão a lenha ou gás. Você provavelmente comerá ovos, bacon, linguiça, batatas fritas, biscoitos e café. As famílias Amish trabalham muito fisicamente e se alimentam conforme isso. Por volta das 6h30 ou 7, toda a família já está à mesa. As crianças, muitas vezes 6, 8, 10 delas, todas estão lavadas e vestidas. As refeições começam com uma oração silenciosa e então a comida é servida. Depois, a conversa. Mas não há TV ao fundo, não tem celular que você fica olhando por baixo da mesa. É só a família, a comida e o nascer do sol. E então, às 8 da manhã, o dia de trabalho já começou. Para o pai, pode ser trabalho no campo, arar com vários cavalos, plantar milho, consertar uma cerca. Poucos percebem que hoje a maioria dos homens Amish já não são fazendeiros em tempo integral. E vamos voltar a isso em 1 minuto, porque a economia Amish na verdade passou por uma certa transformação nos últimos 50 anos. Mas voltando à família, para a mãe, o dia é tão ocupado quanto, quero dizer, cozinhar, limpar e lavar roupa. E lavar roupa para uma família Amish de 10 pessoas é um projeto enorme. Então ela pode ter o que eles chamam de lavadora com rolo no porão, movida por um pequeno motor. E claro, você tem varais estendidos pelo quintal, mesmo no inverno. E ainda tem jardinagem, conservas, panificação e costura. Quase todo mundo na família come e veste algo que foi feito à mão. Agora as crianças ficam na escola até cerca de 15H e as Amish só até a 8ª série. Depois disso, encerram os estudos. Isso foi confirmado por uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos em 1972, no caso Wisconsin versus Yoder, onde o tribunal permitiu que pais Amish tirassem seus filhos do ensino médio para proteger a comunidade religiosa. Após a 8ª série, as crianças começam a trabalhar com os pais. Os meninos vão com eles para a oficina ou o campo. As meninas acabam trabalhando com suas mães em casa, que basicamente é o ensino médio delas. São aprendizados que os preparam para a vida que inevitavelmente levarão para sempre. Ao meio-dia, a família se reúne para almoçar, faz uma oração silenciosa, come sanduíches ou sobras da noite anterior e volta ao trabalho. Por volta das 4 ou 5 da tarde, iniciam as tarefas. Vacas são ordenhadas novamente, animais alimentados e o celeiro limpo. O jantar, maior refeição, é servido às 6. É aqui que você vai comer, sabe? Carne, batatas, legumes da horta e talvez um pão ou uma torta. E mais uma vez a família vai se sentar, comer e conversar entre si. E talvez um vizinho apareça para uma visita. Depois disso, a leitura, costura, jogos simples e às vezes canto. Como um hino do Ausband, que é o hinário Amish que existe desde os anos 1500 e normalmente contém muitas músicas escritas por anabatistas presos que aguardavam execução. E então, às 21h, a casa já está escura. Não há TV para as pessoas ficarem assistindo, não há telefone para ficar rolando. Você precisa dormir cedo, porque vai acordar às 4h30 no dia seguinte, para começar tudo de novo. E isso é basicamente todo dia, exceto no domingo. Agora, o domingo é diferente porque os Amish não têm igrejas e os cultos acontecem em casas, revezando entre as famílias. Assim, a cada domingo, uma família diferente recebe o culto, e a sala de estar, ou, se o tempo permitir, o celeiro vira o santuário. Os bancos são trazidos e o culto literalmente dura cerca de 3 horas. Mais uma vez, conduzido em alto alemão e em holandês da Pensilvânia, com hinos cantados em um ritmo extraordinariamente lento, quase como se fosse meditativo. Às vezes, uma única estrofe pode durar 10 ou 15 minutos. Esses cultos ocorrem a cada 2 domingos. Nos domingos intermediários, chamados de domingo de visita, não há culto, apenas visitas em família, refeições longas, conversas e descanso. E esse é basicamente o ritmo, dia após dia, semana após semana, ano após ano, geração após geração.
Mas tem algo que eu acho que é muito ignorado quando se olha para os Amish. As pessoas dentro dessa vida também estão construindo negócios e criando coisas uns para os outros, e silenciosamente administrando uma das economias mais fascinantes da América moderna. Então, como eu disse antes, hoje muitos homens Amish não são mais fazendeiros em tempo integral, embora fossem durante grande parte do século XX, mas à medida que os preços das terras agrícolas começaram a subir e o tamanho das famílias continuou enorme, a matemática financeira meio que deixou de fazer sentido. Quero dizer, você não pode dividir uma fazenda de 100 acres entre 8 filhos e depois fazer isso de novo, e de novo, e de novo. Então, a partir dos anos 1970 e 1980, os homens Amish começaram a entrar em outros ofícios. E acontece que eles eram realmente bons nisso. Hoje, negócios Amish estão presentes em locais como Lancaster e Condado de Holmes. Você encontrará lojas que fabricam à mão mesas de madeira maciça vendidas por milhares de dólares. Equipes de construção erguendo celeiros e casas para clientes ingleses em meia dúzia de estados. Aqui, inglês quer dizer apenas não Amish. E você vai encontrar padarias, fabricantes de arreios, ferreiros, oficinas de máquinas, consertos de charretes e até algumas pequenas operações de manufatura. Estudos mostram que pequenos negócios Amish têm taxa de sobrevivência muito maior que a média dos pequenos negócios americanos. Algumas estimativas apontam esse número acima de 90%. Por que esses negócios Amish funcionam tão bem? Existem algumas razões. Primeiro, há custos operacionais muito baixos, não há dívidas corporativas. Você tem uma força de trabalho composta por membros da família que estão dispostos a trabalhar, às vezes, até sem receber nada. E você tem uma marca. Você possui essa marca artesanal e tradicional de qualidade, pela qual consumidores chamados English, ou seja, não Amish, estão dispostos a pagar mais caro. O que leva a uma espécie de ironia, um efeito dominó que até mesmo os Amish percebem de que muitas comunidades Amish sobrevivem economicamente. Não por evitarem o capitalismo, mas por se envolverem seletivamente com ele, certo? Eles não estão se assimilando ao mundo moderno, mas estão vendendo para o mundo moderno. Então, alguém como eu ou você, para eles os chamados English, vai comprar a mesa e a colcha e talvez até pague uns $20 por um passeio de charrete. Os Amish usam esse dinheiro para preservar seu mundo. E de acordo com o próprio ordem deles, isso é participação, mas não dependência. E a história econômica mais profunda aqui não é sobre negócios. Na verdade, é mais sobre o que eles chamam de ajuda mútua. Então, os Amish não têm seguro comercial, eles não têm seguro de saúde, eles não têm seguro residencial. Tipo, se seu celeiro pegar fogo, você avisa a igreja, o que acontece depois é uma das coisas mais interessantes da América rural. Dezenas, talvez centenas de homens Amish vão aparecer na sua propriedade no dia seguinte. Eles vão trazer ferramentas, madeira e tábuas, as mulheres refeições e as crianças podem brincar. E em um único dia, às vezes 2, eles vão reconstruir seu celeiro, estrutura, paredes, telhado. Tudo estará pronto até o final do fim de semana. E você volta ao trabalho na segunda-feira de manhã. Quero dizer, é bem louco. Você deveria assistir a vídeos dos Amish construindo celeiros e pode ver como eles fazem isso rapidamente. Em um vídeo time-lapse, em 48 ou 72 horas, eles constroem um celeiro totalmente funcional a partir do zero. O mesmo ocorre com contas médicas. Se uma criança precisa de cirurgia ou uma família tem uma conta hospitalar de 400 mil devido a um parto complicado. Então eles têm que ir ao hospital e salvam o bebê. Mas o bebê fica na UTI neonatal por 6 meses. Bem, a igreja absorve esse custo. Cada distrito mantém um fundo informal para coisas assim, como se fosse um tipo próprio de seguro. Às vezes, distritos vizinhos até contribuem com esse fundo. Se a necessidade for tão urgente e a conta for enorme, uma rede de ajuda Amish entra em ação para dividir o custo entre vários assentamentos diferentes. Ninguém é deixado para afundar em dívidas médicas e ninguém perde sua fazenda. Porque, sabe, a avó de alguém teve câncer ou algo assim. E é isso que eles querem dizer com comunidade. Não é só ficar junto, sabe? Tomar uma bebida. Não é só acreditar no mesmo Deus. É uma verdadeira rede de segurança funcional que não depende do governo, da indústria de seguros ou de um sistema financeiro. É realmente um sistema de apoio internalizado e uma espécie de seguro de saúde e seguro residencial, tudo incorporado em uma sociedade de alta confiança. Comparando com a vida americana moderna, por exemplo, em um acidente de carro com perna quebrada ou ao receber um diagnóstico médico ruim. Isso pode acabar com toda a poupança familiar. É possível ver claramente o que os Amish protegem. Talvez eles tenham descoberto algo que todos nós deixamos passar. Apesar da união, os Amish não formam um único grupo.
Como já dissemos, há vários tipos de comunidades Amish que podem definir regras próprias, sejam específicas ou não. As comunidades Amish são ainda mais diversas. Quando pessoas de fora pensam nos Amish, geralmente se referem ao grupo chamado Amish da Velha Ordem. Esse é o pessoal das charretes pretas, roupas escuras, barbas em homens casados, toucas de oração nas mulheres, sem eletricidade da rede nem carros. Essa é a versão icônica. E para ser justo, é o maior subgrupo. Mais espalhadas pelos Estados Unidos, existe uma variedade de comunidades Amish que vão desde as super rigorosas até as que são quase modernas. Então, no extremo mais conservador, você tem o que eles chamam de Amish Swartzentruber, e essas são as pessoas que fazem a velha ordem parecer progressista. Então, os Swartzentruber rejeitam o encanamento interno. Eles usam privadas externas, não colocam os triângulos laranja de veículo lento nas charretes, mesmo sendo exigido por lei na maioria dos estados, pois acham a cor chamativa, mundana e individualista. Frequentemente são multados ou até presos por se recusarem a cumprir as regras. Eles falam a forma mais arcaica do holandês da Pensilvânia. Eles são os mais isolados e resistentes à mudança. Eles costumam viver em assentamentos próprios, até afastados dos Amish da velha ordem. E então, menos rigorosos do que isso, você tem o que eles chamam de Amish Andy Weaver, e você sabe depois os Amish da velha ordem com os quais a maioria das pessoas está familiarizada. Então você cruza uma linha importante e chega ao chamado Amish da Nova Ordem. Isso surgiu nos anos 1960 após uma divisão devido à escola dominical infantil e à ênfase evangélica na salvação e no relacionamento pessoal com Jesus. Então, os Amish da Nova Ordem se parecem muito com os Amish da Velha Ordem por fora, certo? Eles ainda andam de charrete, ainda trabalham na agricultura, mas são muito mais abertos a certas coisas, como ter um telefone dentro de casa, ter encanamento interno, ter, equipamentos agrícolas modernos. E aí você cruza outra linha e chega no que eles chamam de Amish Beatty. Agora, esses caras têm esse nome por causa de um homem chamado Moses Beatty. Ele era um bispo que se separou da comunidade em 1927 por causa, surpresa, de um desacordo sobre o ostracismo. Literalmente, a coisa que meio que deu início aos Amish, esse cara, Moses Beatty, pensou, olha, esse negócio de ostracismo é loucura. Então, os Amish Beatty permitem carros, permitem eletricidade da rede elétrica. Eles usam tecnologia moderna em seus negócios, e alguns deles até têm igrejas de verdade. De longe, quem não souber pode confundir um Amish Beatty com um menonita mais conservador. Eles podem usar roupas simples, ter um estilo moderno, mas preferem minivan à charrete. E então, além dos Beatty, é quando você entra no território menonita, onde as coisas ficam muito mais modernas, chegando até os menonitas liberais, que são basicamente indistinguíveis, da sociedade americana em geral, ou seja, como seus vizinhos não Amish. O essencial aqui é entender que não há uma autoridade central Amish, nem papa ou conferência geral de todos os Amish. Não há um bispo geral dos Amish. Cada distrito da igreja toma suas próprias decisões, e seus bispos e ministros são escolhidos localmente. Mas o interessante é que eles não são escolhidos por eleição ou por um conselho, mas basicamente por sorteio, como uma loteria em que os candidatos escolhem rinários. Inários, e aquele que encontrar o pedaço de papel dentro do inário se torna o novo ministro vitalício. E é realmente interessante ver como os Amish podem ser ao mesmo tempo tão unidos, no jeito como se vestem e na filosofia deles sobre o batismo, coisas assim, mas também tão diversos. Toda a comunidade compartilha crenças anabatistas centrais, mas cada distrito tem seu próprio ecossistema e regras. Você pode usar telefone, mas essas pessoas não. Eles têm uma furadeira moderna, mas ainda precisam furar manualmente. Cada um tem sua personalidade e forma de traçar a linha entre a comunidade e o mundo exterior dos não-Amish. Mas em todos esses subgrupos, existe uma experiência pela qual todo Amish passa e uma palavra no idioma deles que você provavelmente já ouviu antes. Talvez essa seja a parte mais incompreendida de toda a história. E isso é Rumspringa. Agora, seja lá o que você ouviu, provavelmente é um pouco diferente disso. Agora, a versão da TV popularizada por realities como Quebrando os Amish e Amish na Cidade provavelmente é a que você conhece. Você tem 16 anos. Adolescentes Amish são enviados para o mundo para festejar. Eles usam drogas, ficam bêbados e ficam com vários homens ou mulheres. Eles acabam experimentando tudo o que sempre lhes foi negado. Eles fazem isso antes de decidir voltar para casa como Amish ou deixar a família, mas na maioria das vezes isso não é verdade. Rumspringa significa correndo por aí em holandês da Pensilvânia e começa quando um adolescente Amish faz 16 anos, mas existe uma razão teológica real para isso, porque lembre-se, os Amish só batizam adultos.
Então, antes do batismo, o que geralmente acontece entre, você sabe, 18 e 22 anos é que um jovem ainda não está sob a autoridade formal da igreja. Então, Rumspringa é essencialmente esse período intermediário. Você já tem idade suficiente para ter mais liberdade dos seus pais, sabe? Você já tem idade suficiente para talvez sair para um encontro. Ou você pode dirigir uma charrete, ou ir a um encontro de jovens sem, sabe, seus pais ficarem te vigiando. Ou às vezes o que chamam de singings, encontros sociais de adolescentes Amish com hinos e lanches. Então você já tem idade suficiente para começar a descobrir quem você é e o que quer que sua vida seja, dentro de um certo espectro. Para alguns adolescentes Amish, principalmente em certas comunidades, o Rumspringa envolve experimentar o mundo exterior. Então alguns vão, sabe, comprar celulares e escondê-los, ou vão sair para festas com amigos não Amish. E uma pequena minoria pode beber, fumar ou até experimentar drogas. Mas, sabe, na maioria das vezes não é exatamente assim. Alguns deles podem até ter um carro por um tempo antes de abrir mão dele. Existe um documentário famoso chamado Devil's Playground, de 2002, que abordou esse lado do Rumspringa. Daí surgiu grande parte da percepção pública inicial. Na verdade, isso é uma minoria bem pequena. A maioria dos adolescentes Amish passa o Rumspringa fazendo coisas Amish. Eles vão a encontros de jovens supervisionados com outros adolescentes Amish, jogam vôlei, cantam, participam de atividades patrocinadas pela igreja. Eles não fazem festas malucas. Eles continuam com os mesmos amigos de infância, agora com mais liberdade. E então vem a decisão. Em algum momento, geralmente no final da adolescência ou no início dos 20 e poucos anos, esse jovem precisa escolher. Eles podem optar pelo batismo e entrar para a igreja, comprometendo-se com a ordem para sempre, ou sair. E aqui está a parte que é louca. Entre 85% e 90% dos jovens, Amish escolhem ficar. O que é impressionante de se pensar, não é? Tipo, esses jovens não têm smartphone, TV, mal têm ensino médio, não têm carros nem internet. Eles tiveram seu Rumspringa, experimentando um pouco do mundo externo em diferentes graus. Sabem o que há fora e o que deixam de viver. E a grande maioria deles deixa tudo isso para trás e se compromete para a vida toda com uma das formas mais restritivas do cristianismo nos Estados Unidos. Você pode se perguntar por quê. Para mim é óbvio. Claro, tem a família e isso pesa muito. Deixar o mundo Amish significa deixar seus pais, seus irmãos, seus avós e todo mundo que você já conheceu em toda a sua vida, você tem que deixar tudo para trás. Parte disso é fé. Eles acreditam que seu modo de vida é o que Deus quer para eles. Parte disso, algumas pessoas poderiam dizer, é que eles foram condicionados a rejeitar o mundo exterior. Então, mesmo que tecnicamente eles possam escolher, é como se, sabe, as pressões religiosas e sociais em que cresceram quase sempre certamente os impedem. Mas parte disso é muito simples e algo que é meio desconfortável para muitos de nós que vivemos no mundo exterior admitir. Parte disso é que eles olham para o mundo exterior e não querem fazer parte dele. Sabe, para 10 a 15% deles que realmente saem, bem, o que acontece com eles? Bem, definitivamente há algumas consequências sérias e traumáticas ao deixar a comunidade Amish. Então lembra daquele termo Maidung, o banimento rigoroso do qual Jacó Amon se separou, sabe, com os menonitas lá atrás, nos anos 1600. Bem, isso ainda é praticado hoje em dia e continua sendo algo muito sério, mas aqui está um ponto-chave para entender. O banimento só se aplica aos membros batizados que saem. Se um adolescente nunca foi batizado e decide sair durante ou após o Rumspringa, antes do batismo, tecnicamente não é banido. Sua família ficará triste, mas ainda pode comer, abraçar e ver você, além de fazer negócios juntos. Não há ruptura formal. Mas se você for batizado e você sabe basicamente aceitar esse compromisso na frente de toda a sua comunidade. E aí você sabe, agora você está na Ordnung. E então você sai. Bem, isso é uma história diferente, porque nas comunidades mais rígidas, Maidung basicamente significa separação total. Seus pais não podem comer na mesma mesa que você. Seus irmãos não podem te dar presente de Natal. Antigos amigos não podem fazer negócios com você. E se visitar, deve sentar em mesa separada nas refeições. Alguns exames descreveram que, ao aparecerem nos funerais dos pais, não foram autorizados a andar de carro com a família. E claro, como em qualquer coisa, na aplicação dessas regras vai variar bastante de distrito para distrito. Algumas comunidades são rigorosas e tratam quem é excluído como morto. Outras são bem mais flexíveis nos relacionamentos. Membros da família poderão te abraçar, conversar e até compartilhar certas refeições, desde que sigam as regras técnicas. Não há uma única forma de exclusão entre os Amish. E para demonstrar isso, você deveria ouvir a história de um homem chamado Ira Wagler. Ira nasceu em 1961 em uma família Amish da velha ordem em Aylor, Ontário.
Ele saiu ainda adolescente, voltou, foi batizado e saiu novamente, já como membro batizado, ficando sob ostracismo formal. Ele passou anos buscando seu lugar no mundo dos não-Amish e depois escreveu o livro de memórias Growing Up Amish, tornando-se uma das vozes públicas mais reconhecidas por muitos ex-Amish. O que Wagler e muitos ex-Amish relatam em suas memórias é algo bem mais complexo do que apenas afirmar que a vida Amish é terrível ou incrível. Ele amava a família e sentia falta da comunidade, mas não conseguia acreditar no que eles acreditavam, mesmo tentando. E ele foi embora porque precisava, e lidou com essa turbulência interna e esse luto por décadas. E esse é o custo, não só a perda do idioma, família e rede de apoio, mas também a dor constante de ter sido moldado por um mundo do qual nunca fez parte e ao qual nunca poderá voltar, pois nunca esteve ali de fato. Você nunca escapa totalmente disso, pois é tudo o que já conheceu. Então, como mencionamos antes, essa intenção teológica por trás desse afastamento deveria ser redentor. A ideia é que ao afastar alguém do que ama, gera-se dor suficiente para fazê-la voltar. O arrependimento pode ocorrer a qualquer momento. Se uma pessoa afastada retornar e pedir perdão, a comunidade deve recebê-la com alegria. Para muitos que partem, o retorno nunca ocorre. Eles tentam se adaptar ao mundo moderno, o que é difícil por terem crescido na comunidade deles. Por exemplo, a educação Amish vai só até a 8ª série. Então, muitos ex-Amish saem sem diploma do ensino médio, sem diploma universitário, sem carteira de motorista, sem saber como negociar aluguel, conseguir um cartão de crédito ou qualquer coisa assim. Hoje há organizações como Missão para o Povo Amish e redes de apoio a ex-Amish criadas justamente para ajudar nessa transição. Alguns ex-Amish sobrevivem, cursam faculdade, constroem carreiras ou formam famílias no mundo moderno. Muitos descrevem essa dor, essa sensação de terem sido divididos, de que jamais serão totalmente Amish ou totalmente do mundo de fora. E eles vivem meio que nesse espaço liminar no meio do caminho, e talvez estejam assistindo agora. Eu fico muito curioso para saber qual é a sua experiência, como é para você se você é ex-Amish. Mas pense nisso, apenas 10 ou 15% dessa comunidade realmente passa pelo Rumspringa. Porque aqueles outros 85, 90% eles ficam, o que para mim levanta uma questão. Por que esses jovens continuam escolhendo a charrete e a vida sem eletricidade geração após geração? Bem, essa pergunta está sendo feita cada vez mais por pessoas de fora, como jornalistas e sociólogos. Por muito tempo, os Amish eram vistos como uma relíquia bonitinha, uma exposição viva da história. E pessoas que fizeram uma escolha peculiar de viver como se estivessem nos anos 1800 e tudo bem para eles. Mas, sabe, isso não importa. Bem, não é assim que se fala disso hoje. Porque nos últimos 20 anos, enquanto o mundo moderno mergulhou numa crise de saúde mental e numa epidemia de solidão, e, sabe, um boom das redes sociais e uma IA no horizonte que vai destruir todo mundo ou algo assim, as pessoas começaram a olhar para os Amish e perceberam certos padrões. Estudos descobriram que as taxas relatadas de depressão e ansiedade entre os Amish são significativamente menores do que na população americana em geral. As taxas de autolesão parecem menores. Alguns tipos de câncer, especialmente ligados ao fumo e alimentos processados, são bem mais baixos. Obesidade é extremamente rara. Diabetes tipo 2, basicamente inexistente. Eles consomem muitos carboidratos e carne, mas continuam saudáveis. Pesquisadores atribuem isso ao trabalho físico e à falta de alimentos processados. O diagnóstico de TDAH é quase inexistente entre crianças Amish. Isso é importante. Esses números têm muitas ressalvas que as manchetes vão ignorar. As condições de saúde mental nas comunidades Amish quase certamente não são diagnosticadas em algum grau. Buscar a ajuda de um psiquiatra ainda é algo culturalmente desaprovado. Então, os padrões de notificação vão ser diferentes, certo? Assim como o acesso a diagnósticos adequados também vai ser diferente. Quando você vê que os Amish não têm depressão, pode ser porque eles têm taxas muito baixas de depressão relatada. Já que admitir isso é muito mal visto, a situação é realmente real. Acho que eles são geralmente mais felizes, mas não considero justo retratar isso como uma utopia perfeita. A cautela também vale para o diagnóstico de câncer. Os Amish têm menos casos de alguns tipos, especialmente ligados ao tabaco e estilo de vida, mas cânceres são doenças variadas. Os Amish podem ter mais distúrbios genéticos, como certos cânceres infantis, devido ao pool genético pequeno. Em certos casos, a endogamia pode ser um problema real. Então, novamente, ninguém deve sair dessa conversa pensando que os Amish têm uma cura para todas as doenças modernas. Eles não têm. Mas eles têm um conjunto de escolhas muito diferente que, do nosso lado, como não Amish, é, sabe, muito atraente.
No aspecto social, pelas imagens, acredito que os Amish já resolveram isso. Os idosos Amish quase nunca vão para asilos. Eles quase sempre vivem com a família estendida em um tipo de apartamento anexo que eles chamam de Gross Daddy House, ou casa do avô. E é aí que eles basicamente vão viver até o dia em que morrerem. As crianças Amish crescem cercadas de tios, tias, primos, irmãos e avós. O divórcio é muito raro. A ausência de filhos também é muito rara. As condições estruturais da solidão, certo? Como está isolado e online o tempo todo e focado em uma realidade individual, essas coisas não existem. Isso significa que os Amish raramente ficam solitários ou alienados da comunidade. Eles absolutamente podem se sentir solitários às vezes, mas a estrutura da vida deles empurra tão fortemente na direção oposta que isso é muito mais raro. No restante da América, não é assim. Temos recordes de solidão, uso máximo de antidepressivos e a saúde mental dos adolescentes está em colapso. Você sabe, a fertilidade está despencando. Estamos, eu acho, com uma taxa reprodutiva negativa. Quero dizer, há overdoses e alcoolismo, e tudo isso aumenta cada vez mais a cada ano, enquanto para os Amish isso realmente não acontece. Os Amish, antes considerados retrógrados há 200 anos, hoje dobram sua população a cada 20 anos, enquanto a América moderna mal consegue se renovar nesse ritmo. O que eles sabem que nós não sabemos? Talvez os sociólogos que os estudam ofereçam as melhores respostas. Os Amish, segundo o argumento, mantiveram a resposta para um problema antigo que toda a sociedade moderna meio que esqueceu. É assim que o sacrifício se torna socialmente significativo. A vida moderna pede que você faça sacrifícios o tempo todo, sabe? Seu tempo, seu sono, sua atenção, seus relacionamentos, saúde mental, mas pede que você sacrifique tudo isso por nada. Quero dizer, você está sacrificando sua energia por um trabalho que você odeia. Você está sacrificando sua atenção por uma tela que te deixa triste. Sabe, você está sacrificando tanta coisa que na verdade não contribui para nada maior. Isso simplesmente escapa da sua vida e desaparece para gerar lucro para alguma outra empresa. Mas os Amish também fazem sacrifícios. Eles abrem mão de muita coisa. Eles não têm carros, eletricidade, educação até certo nível, medicina moderna ou mesmo expressão pessoal. Tudo isso é um sacrifício. Mas cada um desses sacrifícios é visível para todos ao redor deles. E cada um deles é por alguma coisa. É ou pela comunidade, ou pela igreja, ou pelos seus filhos, ou pelo seu Deus. E esse sacrifício tem um destino que, sabe, parece que contribui para a saúde de todo o estilo de vida deles. E mais do que as charretes ou os chapéus, acho que esse é o verdadeiro segredo. Não é rejeitar o mundo moderno. Sabe, quando eles abrem mão de algo é com o propósito de ganhar algo que é muito mais importante. E essa coisa é quase sempre o sentimento de pertencimento. Agora, eu sei que parece que estou elogiando os Amish aqui, e de certa forma estou mesmo, mas a verdade é que a vida Amish pode não ser para todo mundo. Isso não quer dizer que todos lá estão prosperando, certo? Eu só quero ser justo e deixar claro que, sabe, a falta de ensino médio ou faculdade vai limitar as opções para as pessoas que saem. Há problemas em algumas comunidades, como abuso não denunciado, pois a norma cultural é resolver questões internamente e a desconfiança das autoridades externas. Problemas de saúde mental existem, mas geralmente são reprimidos por falta de alguém para conversar. Os papéis das mulheres são bem tradicionais e elas não podem ser bispas. O casamento é fortemente reforçado pela dinâmica social. E existem várias questões problemáticas, mas esse não é o foco do programa. Só quero mostrar que não é uma utopia perfeita, há perdas e ganhos. Então nem todo mundo dentro da vida Amish tem, sabe, experiências perfeitas de paz e realização. Alguns acham isso muito restritivo e saem por razões bem mais dolorosas que curiosidade, como abuso ou dúvida teológica. Não é uma utopia. Existem problemas reais, mas eles vivem na mesma terra que nós e continuam tendo problemas. Mas quando você compara esses custos com os custos da vida moderna, a troca não é tão clara assim, sabe? E quando você olha para o estado da sociedade americana moderna, em certos dias, você pode pensar, olha, acho que os Amish entenderam tudo. Agora, isso não significa que eu vá largar tudo para viver em uma fazenda em Lancaster, mas tem uma parte de mim que pensa, eles têm algo que a gente esqueceu. E talvez como americanos nós derrubamos algumas cercas sem perceber por que elas foram colocadas ali em primeiro lugar. Sempre volto a outro ponto ao falar dos Amish. Há 500 anos os anabatistas iniciaram seu movimento. Por isso foram perseguidos em toda a Europa, afogados, mortos e decapitados por séculos. Mas no fim das contas, os Amish meio que venceram porque continuaram seguindo em frente. Quero dizer, Félix Mans, de quem falamos antes, se afogou no rio Limmat em 1527, mas seus descendentes espirituais, os Menonitas e os Amish, ainda estão aqui. Eles ainda se reúnem em celeiros, cantam os mesmos hinos de seus ancestrais nas prisões e não se assimilam.
Enquanto isso, o mundo moderno, essa versão em que você e eu estamos, que chamamos de normal, com telas, subúrbios, remédios controlados para dor e companhias de seguro que você sabe estão nos explorando. Isso existe há uns 70 anos. A era dos smartphones ainda é jovem, nem idade para a faculdade tem. Os Amish têm 500 anos de experiência, nós apenas algumas décadas. E os números até agora, quero dizer, não sei quanto a você, não sei se os números são bons pra gente. Ao comparar os Amish com o nosso mundo atual, lembre-se, essa família realmente não se importa com quem é o presidente. Eles realmente não se importam, sabe, com a Tesla ou o IPO da SpaceX. Eles não sabem quem é Kim Kardashian e não ligam. Eles realmente não sabem sobre alienígenas. Eles vivem na terra que seus ancestrais morreram tentando alcançar, fazem quase o mesmo que eles faziam e criam filhos que seguirão seus passos. E em 100 anos, estatisticamente, os Amish vão estar bem. E o resto de nós, quero dizer, espero que ainda estejamos aqui para olhar para eles. E isso, senhoras e senhores, é um breve histórico sobre a vida, o estilo de vida e as crenças teológicas dos Amish. Que grupo fascinante de pessoas. Sou realmente encantado por eles. Isso mexe com a parte do meu cérebro que pensa. É disso que todos precisamos, sabe? E é engraçado também porque todas essas pessoas super liberais sempre criam suas próprias utopias, tipo, vamos fazer uma comunidade onde a gente cultiva a terra. É essa ideia radical onde todos se ajudam. Vocês só fazem o que os Amish faziam, mas sem Deus e com mais sexo. É só isso. Os Amish já sabem disso. Então eu fico tipo... Além disso, a gente não sabe. Pode ser menos sexo. Os Amish podem transar. Eles provavelmente, quero dizer, estatisticamente, sim, eles mandam bem. Eles têm 10 filhos. Acho que é literalmente a mesma coisa que eles fazem, só que sem Deus. Eles estão tentando fazer uma comuna sem Deus, e isso sempre desmorona. Enquanto os Amish fazem isso com uma visão muito rígida de Deus, e já dura mais de 500 anos... Agora, Miles, eu sei que você não estava totalmente concentrado, completamente envolvido em cada detalhe, mas o que você tirou disso? Tem algo que você aprendeu? Sim, os Amish são fascinantes. E eu realmente sei muito pouco sobre eles, não sei. Eles são simplesmente um grupo fascinante. Acho que sou a favor dos Amish. Sim, de modo geral. Ou tem um pouco de abuso nisso. Tudo bem, tem abuso em todo lugar, cara. Não estou dizendo que o abuso entre os Amish não seja ruim. Tenho certeza de que acontece. Tenho certeza de que tem coisas que acontecem que não são legais. Os papéis de gênero são tradicionais. Tudo bem, eu entendi. Mas em compensação, todos têm um amigo e crescem junto com os irmãos. Ninguém vai impedir você. Eles vão ajudar. Você perde o celeiro, eles constroem de novo. Seu amigo adoece, eles pagam os custos médicos. Penso, parece ótimo. Sim, eu cresci entre menonitas, então na verdade eu não sabia nada sobre os Amish. Os liberais. Os menonitas são os liberais, cara. Os menonitas foram os primeiros, não sei. Não, sim, você não ouviu? Não, você não estava ouvindo? Olha, eu entendo. Ok, os menonitas até que sim, mas quem realmente mantém a tradição são os Amish. Os menonitas são progressistas demais. A gente tinha vários tipos diferentes de menonitas em Sarasota. Todos de distritos diferentes que provavelmente tinham regras diferentes, como é que eles chamam isso? Ou freiras, ou seja lá o que for. Legal. Olha só pra você. Estamos todos ficando mais espertos por aqui. Tem um programa de TV horrível na TLC chamado Quebrando os Amish. Não, De Repente Amish. O que é isso? Antigamente havia um programa de TV chamado Máfia Amish. Não sei se você lembra. E basicamente era algo muito dramatizado. Eles dizem que é real, mas na verdade eu acho que era tudo meio falso. Um reality show dramatizado sobre os Amish. E em todos aqueles conflitos tinha um ancião que expulsava as pessoas. E tenho certeza de que parte era real, mas obviamente muito dramatizado. E aí tem esse programa da TLC chamado De Repente Amish. E eu coloquei pra assistir de um jeito bem bobo há alguns meses, tipo, beleza, é inverno em Nova York, vou assistir alguma coisa boba. E é realmente horrível. Eles conseguem. Espera, o quê? Eles conseguem, tipo, tipos meio influencer, pessoas que querem ser um pouco famosas, parece, tipo, pessoas que procuram atenção pra participar desse programa e então se tornam, entre aspas, de repente Amish. Mas, obviamente, os produtores são muito bons no que fazem e são bons em encontrar pessoas que têm, entre aspas, estilos de vida alternativos que os Amish aceitariam. E também pessoas que claramente não aguentam passar uma noite em um lugar abafado. É tipo vida simples. Mas da mesma forma, se pelo menos esses dois estivessem, tipo, pelo menos esses dois participavam da brincadeira de algum modo, isso aqui é horrível, e tem um cara que tem um aparelho auditivo pra ajudá-lo a ouvir. Os Amish dizem, não, você não pode. E eu pensei, na verdade não sei. Provavelmente não.
Na verdade eu acho que isso é um produtor falando, tipo, vai lá e corta isso. Sabe o que eu quero dizer? Ele teria que ficar surdo pelo programa. Aposto que se todos se reunissem no Ornung local antes da comunhão de outono, chegariam a um acordo e permitiriam que ele usasse aparelho auditivo. Foi muito idiota. Outro cara disse que era só um programa idiota. Mesmo assim, algumas pessoas insistem em continuar com suas unhas postiças, mas dizem a elas que não podem. Eles começavam a chorar e eu achava tão idiota. Os Estados Unidos costumam fetichizar pequenas comunidades e explorá-las em busca de conteúdo. Sim, a gente demonizou eles, mas parecem ótimos. Vidas secretas das esposas. Mormons faz algo parecido. Um grupo de Mormons vive junto, com um estilo de vida definido, que pode agradar ou não. Mas aí tem esse outro programa Vidas Secretas, que basicamente não segue nem respeita princípios da fé. Deturpou a fé, para ser sincero. É divertido, claro, não sou moralista nem dramático por isso, só acho engraçado. Temos tantos programas sobre os Amish e as pessoas acham eles malucos. E eles nem parecem tão malucos assim. Bem, Analisando taxas de depressão, TDAH e câncer, parece que os verdadeiros malucos somos nós. Tipo, será que eles são loucos? Eles amam suas famílias e todos cuidam uns dos outros. Isso é loucura. Eles são tão loucos que pagam as contas médicas uns dos outros e, sabe, ajudam suas famílias e não ficam no celular durante o jantar. Isso é loucura. é muito engraçado algumas das controvérsias que surgiram entre os Amish ao longo da história. Tipo, obviamente teve aquele que você falou sobre isso, o julgamento na Suprema Corte sobre se eles precisam ir pra escola. Chris Yucker. Sim, tem outros também que meio que sofreram resistência lá pelos anos 90. Houveram outras decisões da Suprema Corte que meio que seguiram em direções diferentes por causa disso. Mas tem algumas interessantes sobre o povo Amish ter que colocar luzes nas suas charretes porque eles estavam sendo mortos à noite, certo? Eles estavam andando em rodovias principais, tipo, no meio da Pensilvânia, e acabavam sendo atropelados por caminhões. Então, tipo, ok, vocês têm que colocar luzes nas charretes. E aparentemente o acordo foi sem luzes, mas eles vão ter O refletor laranja. o refletor. Mas alguns recusam. É esse mesmo que eu estava falando antes. O Schwarzheim. Eles dizem, não vamos fazer isso. E eles encontram Aparentemente foi uma conversa enorme que durou meses dentro da legislatura da Pensilvânia, conversando com essas pessoas, tendo que dialogar pra dizer, ok, e se fizermos um triângulo laranja? E é engraçado porque os Amish respondem dizendo: viemos da Suíça porque vocês disseram que William Penn prometeu liberdade religiosa. De repente dizem que não podemos ser atropelados por um caminhão por causa de Deus. Isso é besteira. Curiosamente, um dos principais argumentos era que os cavalos não se machucariam. Os principais argumentos pra quem? Não eram os principais argumentos, mas um argumento convincente era pra os Amish. É engraçado, né? O problema com pessoas religiosas é que não dá pra usar a vida delas como barganha. Eles ficam tipo, ei, Eu vou pro céu. Não me importo. Tipo, eu tô preso nisso. ele vai achar que eu sou um mártir por causa disso. Eu tô preso nessa máquina de carne esperando ter a salvação eterna com Jesus Cristo. Mas aí eles falam, mas seu cavalo vai morrer. E eles ficam tipo, Eles dizem que não podem machucar cavalos. meu cavalo não vai pro céu, por isso precisamos protegê-los. Eu preciso aprender alemão da Pensilvânia. Você já ouviu? Sim. Parece holandês. É meio cantado. É isso mesmo, parece um holandês do interior, como se misturasse o sotaque do sul dos Estados Unidos com o holandês, certo? É meio estranho. Dá pra notar claramente o alemão em algumas palavras. Acho que era isso que eu queria dizer, e eu quis dizer alemão, foi mal. Dá pra ouvir palavras em alemão. Muito estranho. Sim, quero dizer, o cara com quem Theophon conversou era incrível. Sim, temos que trazer ele aqui. Sim, fico pensando o que é. Será que ele é daqueles, como é que chamam? Amish da velha ordem. Bom, quero dizer, ele apareceu na televisão. Ou ele participou de um podcast. Então. Bom, ele está no Rumspringa. Talvez. Então ele pode, ele ainda não foi batizado. Então ele tem um pouco mais de liberdade. Eu me pergunto se os Amish são bons em esportes. Eu imagino que em alguns esportes, tipo, sei lá, rugby. Os menonitas são bons em certos esportes. Tipo, aposto que você gosta. Aposto que você gosta de esportes de fazenda. Cara, sei lá, menonitas. Carregar coisas. Esses caras são fortes. Claro, esses caras são fortes. Alguns dos Amish, e eu estou falando principalmente dos menonitas, infelizmente, mas todos eles têm antebraços enormes porque estão sempre trabalhando. Eles têm mãos de fazendeiro impressionantes. Você vai vê-los na praia com aqueles cortes de cabelo tigelinha e as mãos de fazendeiro. Eu estava na praia 2 semanas atrás, um monte de menonitas bem ao meu lado. E eles são estranhamente bons no vôlei de praia. Caramba, se você jogar vôlei de praia contra menonitas ou Amish, eles vão te vencer. Bem, isso é uma das coisas que eles fazem durante o desfile das rosas. Eles jogam muito vôlei.
Eles são bons no basquete, o que é hilário. Isso é interessante. Eles jogam de calça preta, sem camisa. Que loucura, não incrivelmente bons, obviamente, mas são bons no basquete. Tipo, alguns deles são surpreendentemente bons. E, cara, eles são muito bons no spike ball. Sério? É, faz sentido. É basicamente vôlei. É. Uma coisa que não mencionamos e que realmente sei o que foi. Sem bigode. Algo sobre a Guerra Civil. Exatamente isso. É, então você deixa a barba crescer quando está casado, e isso simboliza que você é um homem casado. O bigode era tão ligado aos generais da Guerra Civil quanto à iconografia de guerra americana e europeia, que eles pensavam: generais e militares têm bigodes. É, somos tão pacifistas que vamos rejeitar esse tipo de associação militar. Vamos deixar a barba para mostrar que somos casados e tirar o bigode para mostrar pacifismo. É. É meio legal. Eles também têm regras interessantes. Não sei se isso é só dos Amish, mas entre os menonitas dava pra identificar as mulheres mais ou menos pelo que vestiam. Então, o tipo de touca, ou tipo uma rendinha, ou se a touca estava amarrada ou desamarrada atrás dos ombros. Tipo, isso significava o status delas internamente, tipo, se eram casadas, ou uma mulher solteira batizada, ou uma mulher solteira não batizada, coisas assim. E aí, as cores que elas usavam também mostravam em que nível de seriedade elas estavam. Interessante. Tudo preto era, obviamente, muito sério. Beat Amish versus tipo Menonita ou algo assim. Verifico se é o mesmo cisma ou os mesmos níveis entre os menonitas. Dá pra perceber na estrada. Se eles têm X, Y e Z, penso que são modernos, como quando vejo alguém com um celular no bolso ou um celular flip. Alguns você pensaria, nada disso. Interessante. Sim. Então, eu fico pensando se todas as regras, tipo, dos Amish com as roupas deles, exatamente. Eu fico pensando se eles têm sinais exteriores. Sim. Bem, deixa eu dizer, de forma geral, para os Amish e os Menonitas também, Beat, voltando até, sabe, os Amish da velha ordem. Eu gosto de vocês e respeito vocês. E se você está assistindo agora e é Amish, ex-Amish, está no Rumspringa, batizado ou não batizado, por favor, eu adoraria saber o que você pensa. Alto-falante escondido sob o travesseiro para os pais não perceberem. Exatamente. Se você escondeu o iPhone entre as nádegas para seu pai não ver, quero saber sua opinião. Sobre este episódio, deixei algo passar ou cometi algum erro? Mais uma vez, estou fazendo isso de boa fé, tentando dar o meu melhor para entender as pessoas com quem eu divido este planeta. Mas se eu deixei passar alguma coisa, por favor me avise. Se tem algo que eu não cobri ou que eu deixei de lado, por favor me avise. E além disso, se você quiser participar deste próprio pro que eu estava... Ia justamente dizer, nós vamos te trazer de avião. Se autorizado, vamos providenciar um bug fretado de Lancaster a Nova York para você participar do podcast se quiser. Deus abençoe todos vocês, agradeço a todos por acompanharem. Se você gosta de conteúdo de história, porque falamos um pouco sobre história hoje, você vai adorar o acampamento de história. Se você gosta de análises profundas e de todas as coisas mais malucas que estão acontecendo no mundo agora, você vai adorar o canal principal Acampamento Gagnon. E se você curte essa vibe religiosa, então ótima notícia, a gente lança esses episódios todo domingo. Então não deixe de acompanhar, se inscrever, tudo isso. Não perca nenhum vídeo, e eu vejo vocês na próxima. Deus abençoe.